Olá a todos, saúde a todos com doce paz, que Deus possa abençoar cada um, a sua casa, a sua família, que Deus possa derramar as bênçãos prometidas. E nós vamos falar hoje sobre o pós-chuva, né? O que fazer depois da colheita. É interessante falar isso, eu vou trazer o texto base de Ruth, capítulo 3, versos 4. Após colheita, eu estava aqui, raciocinando com tudo que a gente quando recebe uma bênção. Depois que eu escrevi os livros, eu fiquei imaginando, eu falei, Senhor, eu não posso parar no meio do caminho, eu tenho que continuar. E comecei a desenvolver outros temas, comecei a desenvolver vários textos, vários e-books. Esse mesmo que a gente está estudando aqui está sendo um e-book prontinho para ser um livro, para você poder estar aí aprendendo a discernir o tempo que você está. Isso aqui é um e-book. Glória a Deus por isso. É um e-book que foi feito com muito carinho, muito amor, e ele tem várias páginas, tá? E aqui eu simplifiquei, trazendo aqui um momento em que eu parei para que eu viesse a aprender a discernir o momento em que eu estava. E quando nós recebemos a chuva, né, nós recebemos a bênção, muitas pessoas já têm aquela estagnação espiritual após a vitória. E aí não querem fazer com que a sua vida seja renovada para caminhar para novos ciclos. E quando a gente mergulha na história de Ruth, a gente vê uma mulher de fé, uma mulher que viveu pós-chuva e que soube se posicionar para um novo tempo. E quando eu penso, irmãos e irmãs, quando eu penso na história de Ruth, o tempo após a chuva, depois que ela recebeu o seu Boaz, depois que ela recebeu o seu milagre, muitos de nós, quando recebemos nossos milagres, a gente fica o quê? A gente abre a porta, a gente deixa a bênção continuar, e muitas vezes tem pessoas também que não gostam de iniciar um novo ciclo. Elas gostam de permanecer onde estão. E quantos de nós já passamos por momentos difíceis, de seca, de luta, e que quando vem um novo ciclo, a bênção para que nós venhamos até a mudar de cidade, até a mudar algumas situações da nossa vida. A gente entende que a semente ela foi plantada com tanto suor, mas na hora da mudança realmente, tem pessoas que não acreditam que a semente ela brotou, que o Senhor começou a operar e que elas então estão colhendo frutos e elas não entendem. Porque o inimigo, ele quer o quê? Ele quer que você pare no lugar que você está para que você fique estagnado, para que você fique confortável e acomodado com a bênção que você recebeu. Eu vou trazer aqui uma história sobre quando eu escrevi os livros. Eu já tinha várias. Eu trabalhava num local onde eu tinha 2 dias da semana que eu ficava bem tranquila. E ali eu comecei a olhar para o computador e falei, cara, eu vou começar a escrever. E fazer o que eu sempre gostei de fazer. Só que quando antes de escrever no computador, eu já gostava de fazer os meus diários com os meus cadernos. Eu comprava caderninho pequeno, esses cadernos. É porque hoje não tem caderno com tantas folhas assim, mas esses cadernos pequenos, eles vinham com várias folhas. Eu fazia poesias, eu escrevia, eu sempre gostei de escrever. Mas eu nunca pensei em escrever um livro, certo? O Senhor já havia usado vários profetas para falar que esse livro ia se concretizar na minha vida. E virão outros também, né? Assim como os e-books que estão disponíveis na Amazon e em outras plataformas. Que inclusive algumas pessoas já pediram tradução para inglês, outros países. Então, queridos, quando o Senhor ele fala conosco a respeito de nos mostrar exatamente
o que nós vivemos dentro do tempo da seca, a gente não pode ficar confortável e acomodado. Porque quando eu escrevi os livros e demorou um tempo, esse tempo era o qual eu estava ali tentando interpretar o que Deus estava falando comigo. Tentando ter disciplina, tentando me alinhar ao que Deus queria, porque até então eu não entendia quais eram ali os planos de Deus para minha vida. Eu havia saído de um ciclo, um trabalho CLT, e naquele momento eu precisava ter algo que eu pudesse ter uma visão mais ampla do que Deus tinha para minha vida. Porque quantas vezes Deus falava comigo e eu estagnava. E ainda tem cobranças aqui ainda no YouTube, que eu tenho que aparecer, a minha cara tem que aparecer. Calma, gente, não é de uma vez. As coisas são aos poucos. E o meu canal, ele não se trata de aparecer ou querer views, ou essas coisas não. Ele se trata de capturar pessoas para cura. O meu trabalho aqui é trazer cura nas suas emoções. É trazer o propósito que Deus fez na minha vida, que Ele trouxe para a minha vida, aquilo que foi dor na minha vida, que hoje virou um grande propósito. Lá atrás, graças a Deus, eu não sabia lidar. Para que hoje eu soubesse, eu digo graças a Deus, tá, queridos? Por quê? Porque a dor, ela me confrontou. A dor, ela me fez ver por várias vezes aonde estavam as estagnações que ficou lá no passado. Para que eu viesse a me curar, era necessário eu enxergar aonde estavam ali os pesadelos, para que eu não viesse mais a ter mais pesadelos. Então, eu sei que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas era necessário trazer histórias aqui para poder vocês entenderem. Então, quando eu escrevi o livro, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: você escreveu um livro? Como assim? Ninguém sabe da minha vida. Eu passava madrugadas e madrugadas e madrugadas escrevendo. Então, por um período curto que eu estive em um ambiente, que eu tinha ali um período de 2 dias para escrever, eu, com o computador na minha frente, eu comecei a trazer ministrações. Foi aonde surgiu o Whats, né? Na época, não vou nem falar o nome aqui, sei nem se pode, né? Para que eu viesse trazer grupos e viesse trazer ministrações. E isso edificou muito a minha vida, a minha trajetória. E por várias vezes eu paralisei, né? E chegou um tempo em que o Senhor até falou comigo: ei, tu não tá mais em grupos, já sai dos grupos e tal. E eu fui saindo dos grupos, porque o Senhor não me quer em grupos. O Senhor me quer diferente de tudo que eu já fiz, porque as coisas que eu estava fazendo, que eu já fiz lá atrás, o Senhor não quer que eu fique repetindo. Por quê? Porque eu não posso iniciar os novos ciclos se eu tenho que voltar sempre no passado. Então, o que a história de Ruth reflete sobre nós é que quando Ruth ela saiu da onde ela estava para viver o novo de Deus na vida dela, né? Ela o quê? Ela teve que passar por várias situações, mas ela não deixou que a sua confiança fosse abalada, né? Eu vou falar aqui que em meio à dor, porque essa mulher ela não tinha ninguém. Ela poderia voltar para os seus parentes, como fez a outra nora de Noemi, né? Tanto que os parentes da outra nora de Noemi é o gigante, né? Eu estava lendo sobre isso. E os parentes de Ruth vêm aí a filiação de Jesus. Então, queridos, o que eu aprendo com isso é que o que Deus quer trazer para nós é o quê? Para a gente não se acomodar. E aí eu escrevi os livros. Não foi fácil não, tá? Porque eu não pensei em escrever livro, não. Eu pensei em fazer um devocional só para mim. Eu ia imprimir tudo bonitinho só para mim mesmo. Eu não ia nem ficar... Mas aí uma madrugada o Senhor havia falado para mim que eu tinha que procurar. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu fiquei uma semana sem dormir.
E eu fiquei com medo de quando eu fosse dormir, eu caísse no sono profundo. Porque Deus ia me falar algo. E eu tinha que passar pelo processo, né? Eu já tinha passado por vários processos de cura no período ainda da minha caminhada, da minha jornada em 2024. Mas ali eu tinha as estratégias para sair da onde eu estava. Mas eu não usava as ferramentas por questão de não querer iniciar o ciclo novo. Você imagina, né? Se eu fosse uma pessoa que eu fosse acomodada, talvez eu não estaria onde eu estou. Então, Deus, ele me fez ver que nem sempre, amém? Está em funções que te paralisam, vão te ajudar. Eu digo paralisar é em situação confortável, acomodada. A bênção, ela só chega até nós quando a gente A gente fica com a fé ativa. E a história de Ruth nos mostra exatamente isso, porque ela viveu o tempo da colheita. Ela se casou com Boaz, ela recebeu a promessa, ela entrou numa nova família e recebeu a dignidade, o propósito, para que ela vivesse o que o Senhor sonhou para a vida dela, e não aquilo que ela queria, né? E ela soube que o pós-colheita é um tempo de vigilância. Então, eu tô aqui conversando com vocês, mas eu fico em oração todo o tempo. Em oração, eu me preocupo também. Eu sou humana. Mas eu vou dizer algo muito, muito forte da parte de Deus para vocês. Quando nós recebemos a bênção, tem pessoas aqui que me revelam o Espírito Santo. Você já pensou se Noemi tivesse falado para todos os vizinhos o plano de Deus, que Deus revelou a Noemi, se ela tivesse falado para todos os vizinhos? E Ruth, não ia dar certo. Eu vou falar uma coisa muito forte de Deus aqui para vocês. Contar a sua vida para outra pessoa é você abrir a porta do seu coração para outras pessoas habitarem e opinarem a forma que você vai viver e como você deve viver. E isso é muito sério, queridos. E quando chega o tempo de bênção, muitas pessoas estão sem receber porque elas não entraram em vigilância. Do antes, o pós, né? Tem o antes, o durante e o pós. São 3 fases da nossa história. Lembrando a todos aqui que a gente tem seródia e temporã. A temporã, ela vem o quê? Para ajustar os frutos maduros. Mas a seródia, ela tem sempre que estar acontecendo. Então, queridos, o tempo de vigilância, ele tem que estar ativo da nossa vida, para que as nossas decisões, elas não contaminem os projetos de Deus na nossa vida. Então, muitos servos de Deus experimentaram o pós-chuva como um momento de dúvida, de medo do novo, retrocedeu, porque o diabo, ele não quer que você avance, além daquilo que você já conquistou. Ele quer que você, o quê? Você paralise para ele roubar a tua alegria, a tua fé e o teu avanço. Eu estava conversando com Deus sobre isso, a respeito do que ele tem para a minha vida. E Deus, ele é incrível, incrível. Eu tenho uma amiga que ela já faleceu, que ela falava que esse Deus não é gente. Eu falei, obviamente ele não é gente, esse Deus não é gente não. E eu amava a forma que ela ministrava, ela contava os versículos e capítulos em historinhas, sabe? E aquilo ficava tão prático da gente entender, que eu entendo que o momento pós-chuva, o momento pós-bênção, é um momento muito relativo à sua intimidade com Deus, tá? Vou só resumir aqui para vocês. Eu fiz aqui várias anotações. Mas o que mais me tocou foi esse momento.
Eu vou dizer isso para vocês porque eu tô vivendo isso. Eu vivi isso, né? E tô revivendo novamente. Então, o pós-chuva, ele é um momento de preparação para o próximo milagre. Por quê? Porque eu tô vigilante. Eu sei que Deus não vai parar. Então, o momento de renovação do meu coração é preciso o quê? Que eu deixe que o Espírito Santo tome lugar no meu coração para que as minhas decisões sejam sábias. Ruth fez isso. Ela decidiu buscar o Boaz, né, o remidor da sua família. E isso é um momento de o quê? De abandonar a mentalidade de escassez e abraçar o reino da abundância. Então, quando Ruth foi ao encontro de Boaz, ela agiu com fé. E a coragem dele não só ficou esperando, né, ali a situação acontecer. Desculpa, mas o posicionamento ele é essencial para um momento de fé. Para que aconteça realmente o certo, para que a chave vire, é necessário você haver esse discernimento que você está vivendo hoje. O durante o processo, o antes, o durante ou depois. E qual deles você está vivendo hoje? Então, eu estou explicando aqui para vocês o pós-chuva, que é uma transformação de um tempo de fartura ainda maior. Ou seja, Deus ele não quer permitir que o inimigo te convença de que o seu ciclo terminou. Deus ele não quer permitir. Ele não vai permitir. Mas se você tiver brecha, ele entra. Muitas vezes o pós-chuva traz o quê? Traz luta espiritual, talvez maior, como aqui eu havia dito. Às vezes a luta vem antes, às vezes a luta vem durante e às vezes a luta vem depois. Isso depende de cada um e da fase que você está vivendo. Se cada um soubesse discernir a fase que está vivendo, talvez as lutas não seriam tão grandes. Porque muitas vezes Satanás ele está prestes a alcançar o que ele deseja, se você não tem vigilância. E a palavra do Senhor em Ruth nos mostra que o mover do Espírito Santo vence todas as resistências. Ou seja, o remidor veio e o propósito se cumpriu. Isso é para que a gente veja e não permita que a ansiedade, o medo, o orgulho nos impeçam de entrar nesse novo ciclo. Então, o que Deus está trazendo aqui hoje para nós é uma revelação para a gente não permitir que a ansiedade, o medo e o orgulho impeçam da gente receber o novo ciclo. Porque, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer realmente é que a unção dele desça sobre nós. O que Deus quer realmente é que nós declaramos que ele nos deu a ousadia para buscar o que nós ainda não vimos, para conquistar o que ainda não alcançamos e para viver o que ele já preparou para nós. Então, não se acomode no tempo dessa colheita, mas ande com Jesus no tempo pós-chuva, porque o tempo da vitória, ela é multiplicada. Ela é multiplicada do avanço espiritual na transformação total. Então, eu quero que você declare aqui comigo para a gente só encerrar, amém? Apesar que hoje é mais curto do que nunca, mas trouxe aí para a gente uma verificação do que a gente está vivendo hoje. Então, declare comigo, eu não paro agora, eu me posiciono no pós-chuva para receber tudo que Deus tem para mim. E vou sim avançar no propósito, no chamado, na minha missão. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus. Deus é fiel em todo tempo, em todo momento. Pai querido, Pai amado, eu quero neste momento, Pai, entregar em tuas mãos, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família e cada um dos teus filhos que estão aqui comigo. Que o Senhor possa, Pai, trazer o Boaz, a tua provisão, a tua revelação divina sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que essa pós-chuva, Deus, que nós possamos meditar profundamente no tempo pós-colheita, na estação em que nós estamos, assim como Ruth nos ensina que o Senhor quer fazer com cada um de nós depois da vitória que ela chega, Pai.
Depois que a chuva já passou, depois que o solo já foi molhado e pronto para a nova semeadura. Pai, que nós possamos, Pai, nesse momento, ser mais práticos e não parados diante do momento da colheita, sem saber o que fazer depois. Ah, Deus, quantas vezes nos colocamos diante disso tudo e às vezes não somos, Jesus, não somos as pessoas que achamos que vamos concretizar um novo começo. Jesus, mas nós cremos sim que esse novo tempo, como cristãos, Pai, nós não devemos perder a bênção por falta de iniciativa do pós-chuva, mas sim, Senhor, nós devemos nos levantar e sair de toda estagnação, porque Noemi, ela falou com Ruth, e nós estamos nesse momento, Senhor, te pedindo agir, coragem, para que no tempo da chuva temporal seja um convite para que nós possamos arrancar coragem, a coragem que nos impulsiona de avançar, de sair da zona de conforto, de investir no que o Senhor nos está nos entregando. Pai, e que o nosso Senhor, o nosso Boaz, que é a tua promessa, as tuas bênçãos divinas, louvado seja Deus, seja, Senhor, o nosso remidor enquanto nós estamos, Pai, esperando. Porque eu entendo, Pai, que o Senhor é o nosso Boaz, que nos ensina a ter responsabilidade no tempo da colheita, mesmo estando na seca, mas entendendo que o Senhor vai nos dar a bênção prometida, vai nos ensinar com sabedoria a administrar, com integridade, com transparência, o que nós devemos realmente, Pai, estarmos bons, como bons mordomos das bênçãos, para que nós possamos multiplicar, trazer a glória do teu nome, Pai, a testemunhos, para que as pessoas vejam o quanto o Senhor é fiel. Pai, que o Senhor venha nesse momento, Pai, neste momento, eu creio, Jesus, gerar dentro de nós, cumprir as promessas e fazer nascer o nascimento de Obed. Nos mostra a bênção de Deus que gera o legado do Senhor sobre a nossa história. Assim como Ruth e Boaz tiveram ali o Obed. Que o Senhor faça, Senhor, com que a gente possa receber, Pai, as conquistas, não apenas para nós. Não, mas para a nossa edificação. Para nós, Senhor, sermos edificados. Para a nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, nossa nação. Nós entendemos que após colheita, Jesus, ela gera frutos, permanecerão sempre. Mesmo muitas situações conflitantes, o Senhor gera testemunhos vivos no teu agir e no teu tempo. Pai, eu quero nesse momento o mover do teu Espírito Santo. Eu quero te pedir nesse momento, transforma a nossa fé, a nossa visão em ação, para que nós possamos receber a unção, para que não apenas para colher, mas também para plantar um novo tempo, uma nova estação e sermos vigilantes em todo o tempo que o Senhor tem para nós. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, um tempo de chuva, um tempo de pós-chuva, um tempo, Senhor, e um momento de bênção, o fruto que é colhido, mas também o tempo de responsabilidade, de vigilância, para que possamos nos dar, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento para administrar com excelência tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, eu te peço que o Senhor quebre todo o coração endurecido agora, toda dúvida, toda paralisia, toda estagnação, tudo que impede o avanço do teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher agora com coragem para agir, com fé e ousadia, para continuar, Senhor, com confiança, porque o Senhor reina. Livra-nos dos medos, das inseguranças. Sim, Pai, porque o Senhor nos deixou o teu legado para nós sermos instruídos através do teu Espírito Santo. Então nos capacita, Pai, para plantar novas sementes e a caminhar com fé renovada. Em nome de Jesus, eu entrego toda a administração espiritual, Pai, em tuas mãos, pois só tu tens o controle das nossas vidas em tuas mãos. E que o teu Espírito Santo possa nos guiar nessa decisão. Em nome de Jesus, glória, 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 glória a Deus. Aleluias e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor Jesus possa te proteger
O Senhor Jesus possa te dar uma semana de bênção, de vitória. Fique com Deus.